Bom dia, hoje nós vamos dar início ao módulo 2 da disciplina de História, começando pelo capítulo de Porto em Porto. Nesse capítulo eu vou relacionar a ocupação das terras mediterrâneas ao desenvolvimento do comércio marítimo do local, conhecer a organização política fenícia, reconhecer o legado cultural dos fenícios, conhecer a organização política e social da antiga Grécia, associando-a à formação das cidades-estados gregas. Observando essa imagem, gente, que cidade foi essa imagem é de que cidade? Porto da Barra. Isso, Porto da Barra, que fica na cidade de Salvador, lá na Bahia, né? Agora, me diz uma coisa, que tipo de lugar é este e serve para quê? Esse lugar é uma o quê? Praia. Isso, uma praia. E ela serve para quê? Passear numa praia. Isso, passear, pegar um sol, tomar um banho de mar bem gostoso, né? Turística também, tia. Oi? Turística também. Sim, sim. É... Eu falei isso. O que este lugar pode dizer sobre o modo de vida dos seus moradores? Como que vocês acham que essas pessoas, as pessoas que moram nessa cidade, como que elas vivem? Como que vocês acham que é a vida deles? Vocês acham que, ó, ontem nós estávamos falando sobre comércio, né? E vocês acham que qual é a atividade econômica que pode ser predominante nessa cidade, já que a gente tem um mar à frente aí? O que vocês acham? Que eles vivem de Aluga quê? casa para as outras pessoas que moram longe? Não, sim, mas outra coisa, referente ao mar. Faria? Isso, né? Eles podem viver de pesca, porque aqui nós temos uma praia, né? Então vamos para a próxima página agora. Preparando aí os lápis para a gente poder marcar o que foi importante. Por favor, vamos prestar bastante atenção. Vamos lá. Os fenícios. A civilização fenícia desenvolveu-se na região localizada entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. Vamos grifar isso aqui, que é importante, localizada. Onde era a localização da civilização fenícia? Fenícia. Aqui. Esse território caracterizava-se pela presença de encostas e contava com poucos recursos naturais. As habilidades com a navegação e com o comércio permitiram aos fenícios estabelecer relações com diversos povos ao longo da costa mediterrânea. Vamos grifar isso aqui, esse parágrafo todo, porque ele é importante. Então, aqui nesse parágrafo vem falando que como os fenícios eles eram hábeis na navegação, eles tinham habilidades com essa coisa de navegar, e com o comércio, eles tinham relações, eles tinham contato, vivência com outros povos que viviam ao longo da costa mediterrânea. Foi comercializando seus produtos de porto em porto pelo Mediterrâneo que os fenícios acabaram fundando inúmeras colônias. Vamos grifar isso aqui também, ó. Foi comercializando seus produtos de porto em porto, que os fenícios acabaram fundando inúmeras colônias. Essas colônias funcionavam como centros de comércio e armazenamento dos produtos vendidos e comprados ao longo da costa mediterrânea. Então, essas colônias que os fenícios fundavam servia como locais principais para eles fazerem o comércio e guardar produtos vendidos e comprados ao longo, né, da costa mediterrânea. Então, nós vamos grifar isso aqui também, porque é importante. Aqui embaixo nós vamos ter um mapinha mostrando a colonização fenícia, tá? Aqui, vocês podem ver do que tá pintadinho de rosa, é
a colonização, são os fenícios, ok? E tudo que tá de amarelinho foi foram os locais que foram colonizados pelos fenícios. Essas bolotinhas vermelhinhas eram as colônias fenícias e essas setas eram as rotas. Então aqui a gente tem Biblos, Beirute, Sidon e Tiro. Daqui eles saíam, tá vendo as setinhas, para várias partes ao longo do Mediterrâneo. Assim eles puderam colonizar algumas. Então vocês podem ver que ao longo de toda a costa, olha, né? E aqui para cima também eles vieram também. Então aqui a gente tem uma noção da extensão do território fenício, né? Do que eles conseguiram colonizar. Vamos descer. Se a presença de portos naturais impulsionava o comércio marítimo fenício, o relevo montanhoso e acidentado da região dificultava a comunicação entre cidades. Isso contribuiu para que cada uma delas formasse governos independentes com leis e comércios próprios. Então, o que são portos naturais, gente? Portos naturais é a entrada que propicia a parada das embarcações, só que é de forma natural, não foi construída, tá? É uma entrada que a própria natureza providenciou. Então, isso ajudou o comércio marítimo fenício. E o relevo montanhoso, quer dizer, muitas montanhas, muitos acidentes geográficos, dificultava que as cidades se comunicassem, tá? E isso ajudou para que essas cidades formassem seus próprios governos, né? A gente lembra até de cidades-estados, que eram aquelas cidades que tinham seus próprios governos, suas próprias leis, seu próprio exército. Então, aqui nós vamos grifar isso aqui, ó. Aqui. Podem grifar. Apesar da rivalidade com os povos vizinhos, as cidades fenícias, como Biblos, Sidon e Tiro, conseguiram manter certa independência por meio de alianças e acordos. Com os antigos egípcios, por exemplo, que dominaram a região entre aproximadamente 2600 e 1200 a.C., os fenícios acordaram o pagamento de impostos em troca da permissão de comercializar livremente com outros povos. Então, vamos grifar isso aqui, o nome dessas 3 cidades. E o que foi que essas 3 cidades conseguiram aqui. Agora, nós vamos grifar isso aqui, ó, com os antigos egípcios. Aí, vamos descer aqui, ó. Os fenícios acordaram pagamento de impostos para comercialização livre com outros povos. Aqui, gente, nós temos uma escultura em marfim, tá? Uma vaca amamentando seu bezerro. Isso aqui é uma escultura fenícia. Vamos ver aqui. Com o fim da dominação egípcia por volta de 1200 a.C., as cidades fenícias alcançaram maior desenvolvimento econômico. A colônia de Cartago, por exemplo, localizada estrategicamente no norte da África, foi fundada em 814 a.C. Nesse momento, agravou-se o conflito com as cidades gregas, que também disputavam o controle do Mediterrâneo. Então, vamos ver aqui, ó, com o fim da dominação egípcia, as cidades fenícias alcançaram maior desenvolvimento econômico. Vou marcar Cartago e mostrar que ela era localizada estrategicamente no norte da África. E vamos grifar isso aqui. Nesse momento, agravou-se o conflito com os gregos. Ok? Agora aqui nós vamos colocar autocorreção. Autocorreção, a data de hoje, dia 6/5. E vamos botar só essa página, 225. E agora eu vou dar um tempo para vocês fazerem essas 2 questões. Então, agora nós vamos olhar aqui, ó. Observe o mapa na página ao lado e circule as cidades de Biblos, Sidon e Tiro. Tá aqui, ó, no cantinho. Cuidado para não circular Beirute,
tá? Eu circulei de pretinho para chamar a atenção. Aqui em cima, Biblos, e aqui embaixo, Sidon e Tiro. E na letra B, circule a colônia de Cartago. Vim aqui e circulei, ok? Vocês conferirem aí. Agora, aqui na segunda questão, o que levou os fenícios a estabelecer relações ao longo do Mediterrâneo? Tá aqui. A habilidade marítima e comercial que esses povos tinham, né, gente? Tia, O alfabeto fenício, o primeiro beabá. Com tantos mercados, tantas ofertas, tantos fregueses, os fenícios só encontraram uma saída para os negócios. Vamos grifar. Registrar em placas de barro cada compra e cada venda. Na prática, porém, a teoria era inviável. Seria preciso passar uma vida inteira aprendendo os significados dos complexos sistema de hieroglifos. Mas sempre dispostos a destruir obstáculos, os fenícios não descartaram a ideia, e assim nasceu aquela que seria sua maior herança à humanidade, o alfabeto. Vamos grifar isso aqui, ó. E assim nasceu o alfabeto. Não se tem, infelizmente, a menor ideia de como conseguiram simplificar o processo egípcio a ponto de chegar a um sistema que funcionava com apenas 22 sinais. Na verdade, pouco se sabia sobre a escrita fenícia até o pesquisador francês Pierre Monet descobrir em 1923, em Biblos, cidade histórica do Líbano, o sarcófago do rei Airã, peça decorada com inscrições lidas da direita para a esquerda. Pode ser isso aqui, ó. Na verdade, a escrita fenícia do pesquisador Pierre Monet descobrir em Biblos, cidade do Líbano. Deixa eu ver. Até aqui. Não, pode botar aqui. Pode grifar o restantezinho todo aqui, tá? E eu queria que vocês grifassem isso aqui, ó. Funcionava com apenas 22 sinais. Pronto, aqui a gente fecha. Então, tá aqui, né, gente, mostrando aqui, ó, o alfabeto, tá? Vamos para a próxima página. Vamos ver o que a gente tem aqui para grifar. O fato é que, ao se compararem diversas inscrições, se constatou que tanto a língua como a escrita da Fenícia eram muito parecidas com o idioma hebraico. Assim, tornou-se possível traduzir todas as coleções disponíveis, toda a coleção disponível de textos funerários e registros comerciais deixados por aquele povo, que até onde se conhece, não se interessou em produzir nenhum tipo de literatura. Os fenícios tampouco se interessaram em ensinar sua escrita aos compradores de suas mercadorias. Na verdade, foram os gregos que, ao colonizar cidades fenícias, por volta do ano 800 a.C., tomaram a iniciativa de impor o alfabeto para o Ocidente. Então, vamos ver aqui o que a gente vai grifar. Vamos grifar isso aqui, ó. Tanto a língua quanto a escrita fenícia era muito parecida com o idioma. Assim tornou-se possível traduzir todas as coisas. Vamos grifar isso aqui também. Assim tornou-se possível traduzir toda a coleção disponível de textos funerários e registros comerciais deixados por aquele povo. Parou aí. Vamos grifar aqui embaixo agora. Na verdade, foram os gregos que, ao colonizar cidades fenícias, tomaram a iniciativa de impor o alfabeto para o Ocidente. tia, O mundo fenício.
Bem-vindo ao mundo fenício. Você deverá orientar o desenvolvimento desses povos por mais de 1000 anos. Não se intimide com os percalços dessa longa jornada, basta ler o enunciado fixo na tela e verificar no inventário a ação jogada. Começa a história. Os fenícios, provenientes do deserto arábico, se estabeleceram em torno de 1650 a.C. no local que considerava ser a terra de Canaã. Agora vamos lá. Arraste o ícone e determine a posição de origem das primeiras aldeias fenícias. E aí, vou arrastar. Vocês acham que eu devo arrastar para onde aqui? Para aqui, para a direita, alguma parte de cima ou de baixo? Pra direita. De baixo. Direita, de baixo, direita, de baixo. Vamos na direita primeiro, vamos ver. Aê, acertou. A antiga terra dos fenícios é hoje o estado do Líbano. Naquela época, os tons de roxo eram muito apreciados pelos governantes de outras sociedades, também localizadas nas margens do Mediterrâneo. Os fenícios perceberam que era possível extrair um corante vermelho de um molusco em abundância na costa fenícia, onde os fenícios decidiram instalar suas tinturarias. Aí, onde vocês vão escolher? Aqui dentro da cidade, na beirada do mar ou na árvore? Eu acho que é na beirada do mar, tia. Beirada do mar. Vai ter molusco. É beirada do mar. Vamos ver. Será? Aê! As tinturarias localizavam-se fora da área povoada em decorrência do odor que esse tipo de molusco exalava. A palavra fenícia significa povo roxo. A essa altura, os fenícios já possuíam duas atividades principais. Quais eram essas atividades? E aí? Corante e monumentos. Tá, vamos lá. Corante. Eu boto corante aonde? Na cidade. Na cidade? Sim. Não é. Perto do mar? Mas eu acho que não dá pra... Não. Não, outro barquinho de pesca tinha na água. Aí, qual o outro? Pesca? Pesca? Não sei, vocês têm que me dizer. Bota o barquinho de pesca aí, ó, no beira da Aê, muito bem. Os fenícios praticavam a pesca do molusco e o comércio de corantes. As montanhas eram ricas em árvores de cedro. Além de vender a madeira para outros povos, como os fenícios poderiam utilizar essa madeira? Monte as peças do inventário e descubra. Vamos montar aqui. Um barco, tia. Sei lá. Não, é um barco. Um barco. Aí. Em razão da durabilidade dessa madeira, ela foi usada para a construção de barcos. As embarcações fenícias chegavam à Península Ibérica sempre repletas de mercadorias. Quais são as contribuições dos fenícios para o sistema de navegação antiga? O que vocês acham aqui? Velas? Vamos ver. Isso, e o outro? Vamos lá, remos. Isso aí, porque era de madeira, né? Os fenícios desenvolveram a quilha e a âncora, que deram maior estabilidade às embarcações. Também aperfeiçoaram o timão e inseriram nas embarcações a vela e os remos. Sigamos em frente. Para comercializar o corante, os fenícios precisavam viajar
a fim de apresentar o produto a outros povos. Havia duas rotas principais, uma à direita e outra que parava de porto em porto. Para onde seguia a rota com paradas locais? Vamos montar as setinhas. E aí? Vamos começar pela seta maior. Vamos botar ela onde? Aqui perto da Ásia ou aqui para baixo na África? Ásia ou África? Ásia. Vamos ver. Ih, não é. Vamos ver aqui então. A África, a gente acabou de ver, ó, aqui para baixo ele chega em Cartago. Agora, essa seta aqui, vamos ver se ela encaixa aqui. Encaixou aqui, a outra aqui na curvinha. Vem cá, criança. Isso. E essa aqui, aonde vocês acham que eu devo colocar? Aqui embaixo ou em cima? Embaixo. Aqui, ó. Aqui do ladinho direito ou cá pra cima? Direito, vamos ver. Aí. Igualzinho tava lá no livro, gente. Alguns desses portos transformaram-se em colônias fenícias, como é o caso de Cartago, Cagliari e Palermo. Vamos em frente. A essa altura, os povos fenícios já formavam a maior potência marítima da antiguidade. Que edificação os fenícios erguiram para apoio do comércio do Mediterrâneo? Esfinge, pirâmide, tenda ou mesquita? Tenda. Vocês escolheram tenda, vamos ver. Isso aí, tenda. Ao longo do Mediterrâneo, os fenícios ergueram pequenas construções nas quais guardavam e comercializavam as mercadorias, além de guardarem comida e água para o consumo próprio. Voltamos para a cidade. Agora os fenícios já possuem colônias em diferentes regiões ao redor do Mediterrâneo e já começam a desenvolver outras atividades econômicas. Com o que mais os fenícios trabalham? O que vocês acham? Artesanato, plásticos, vidro transparente ou plantações? Plantações. Bem, a maior parte escolheu plantações. Vamos ver. Ih, não é. Vamos lá de novo. Artesanato, vamos ver. Ih, não é. Vamos no vidro que escolheram antes. Ih, era o vidro! Os fenícios foram os primeiros povos do Mediterrâneo a confeccionar vidros transparentes nas cidades de Tiro e Sidone. Os fenícios tinham de lidar diariamente com povos falantes de diferentes idiomas. Além disso, tinham de registrar estoques de produtos, ganhos e perdas comerciais todos os dias. Qual importante tecnologia os fenícios desenvolveram para ajudar a lidar com tantos idiomas diferentes? O alfabeto. Vamos ver. Muito bem. A maior contribuição dos fenícios para o mundo ocidental foi, sem dúvida, o desenvolvimento do alfabeto fonético. Por volta de 200 a.C., Cartago era a principal cidade-estado fenícia. Sob o comando estavam diversas outras colônias fenícias, incluindo as situadas na Cilícia. O poder de Cartago não era bem visto pelo Império Romano, pois a Cilícia era a principal área agrícola romana. Qual foi o desenrolar dessa história? O vulcão, um furacão, uma guerra ou um acordo de paz? A guerra. E aí, gente, o que vocês acham? Acordo de paz. E aí? Acordo de paz. Eu também acho que é o acordo de paz. A guerra. Acordo de paz. Bem, nós tivemos mais acordo de paz. Vamos ver? Ih, não foi. Vamos ver. Isso, guerra. Aquele povo queria saber nada de paz. 3 grandes guerras foram travadas entre romanos e cartaginenses, sendo conhecidas como guerras púnicas. Ao final, Cartago foi completamente destruída e o solo foi salgado para que nada mais crescesse nele. Ao
incendiarem Cartago, os romanos fizeram questão de eliminar toda a cultura fenícia. A biblioteca foi a primeira edificação destruída pelo fogo. Por isso, perdemos todos os documentos originais escritos em idioma. Deixa eu ver se tem alguma coisa para fazer aqui. Não tem nada. Então, eu acho que acabou a historinha. Muito boazinha, né? Infelizmente, tá vendo? A guerra acabou com tudo que tinha do povo fenício. Agora, eu vou marcar um tempinho para vocês poderem responder. Vamos botar aqui autocorreção. A data de hoje, dia 6/5, e página 227. Vamos lá então, ó. De acordo com o texto, o alfabeto foi a maior herança deixada pelos fenícios à humanidade. Mas é possível dizer como ele nasceu? A gente pode começar a colocar daqui, ó. Um minutinho. Aqui, ó. Não há uma ideia de como eles chegaram ao processo que simplificou o complexo sistema de hieroglifos a um sistema que funcionava com apenas 22 sinais. Podemos colocar isso aí. Agora aqui na 2. Como foi possível traduzir os textos funerários e os registros comerciais deixados pelos fenícios? Vou botar aqui, ó. O fato de a língua e a escrita fenícia serem muito parecidas com a hebraica facilitou o processo de tradução dos textos. Então, gente, aqui a gente encerra o livrinho de história hoje. A questão número 3 vai ficar para casa, é uma pesquisa que vale nota, ok?